Bom, vamos lá, né? Eu fiquei com essa responsabilidade aqui de contar um pouco de história junto com vocês para falar de nutrição e empreendedorismo, como colocar na prática. E aí eu vou trazer um pouco da minha prática mesmo, do meu mundo empresarial, que hoje, né, como eu contei para vocês aqui no início, na abertura do congresso, meu sonho acadêmico acabou aqui, né? Que era abrir o simpósio de nutrição em cardiologia, depois do meu mestrado, doutorado e as minhas atividades dentro da ciência. Mas, dentro do mundo da nutrição, e Valéria é empresária, eu tenho meus sonhos, né? E eu vou contar um pouquinho de história aqui para vocês. E aí eu pergunto para vocês, o que é ser empreendedor? E aí eu trago uma definição de um economista austríaco que ele diz isso no livro O Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é publicado em 1942, e ele associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. E ele faz uma síntese interessante, que ele fala que é o movimento do destruir o velho para criar o novo. E a definição do Schumpeter, ele diz que o agente básico desse processo de destruição criativa está na figura que ele denominou de empreendedor. Mas, numa visão mais simplista, né, nós podemos entender como empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. O empreendedor, ele é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. É aquela pessoa que está à frente de muitas coisas, né? Então, o ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas ideias. É aquela pessoa que sonha, 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 mas é aquela pessoa que realiza, né, através de muitas ideias. Então, o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. E uma pesquisadora que eu gosto muito, né, que é a Maria Inês Felipe, ela defende muito uma ideia de que o empreendedor, em geral, ele é motivado pela autorrealização e pelo desejo de assumir a responsabilidade e de ser independente. A Maria Inês, ela define o empreendedor sendo como aquele capaz de deixar os integrantes da empresa surpreendido, sempre pronto para trazer e gerir novas ideias, produtos ou mudar tudo que já existe. Vamos fazer tudo diferente. É um otimista que vive no futuro, transformando crises em oportunidades e exercendo influência nas pessoas para guiá-las, né, em direção às suas ideias. E aí eu trago sempre, né, e eu gosto de falar disso, que eu acho que a maior crise que o nutricionista de consultório passou foi a era do Covid, né, a era da pandemia. E eu falo que ali nessa era, eu renasci nas minhas ideias, porque eu era uma nutricionista do consultório presencial, né, e eu tinha um time do consultório presencial. E, de repente, a gente teve que se reinventar e trazer 1000 oportunidades. E eu falo que é onde o meu negócio mais cresceu, que foi na crise. Porque a gente se reinventou, a gente organizou e a gente começou a atender o mundo inteiro, não só uma região onde a gente atendia. Então, eu falo quanto a crise ela é importante para a gente criar oportunidades, né? E é aquele que cria algo novo, né? Inova o que já existe e que está sempre pesquisando. É o que busca os novos negócios e oportunidades com preocupação na melhoria de produtos e serviços e suas ações baseiam-se nas necessidades do mercado. Então, o que esse mercado precisa? Vamos lá botar mais coisa aí para fazer acontecer. E aí eu pergunto para vocês, a pessoa nasce empreendedora? Vocês acham que nasce empreendedor? Na verdade, ninguém nasce empreendedor. A pessoa se torna empreendedor. E aí eu sempre faço uma analogia aqui em relação à genética. As estonas se modificam através do ambiente. E eu acho que nós, pessoas, também se modificamos através do ambiente. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, né? Então, a gente observa ali as pessoas que estão ao nosso redor e a gente começa a fazer coisas que aquela pessoa faz também.
Eu não vim de uma família de empreendedores. Eu tinha um tio muito empreendedor. Eu acho que talvez eu tenha me espelhado ali nele. Esse meu tio, ele quebrava, ele reconstruía, ele hipotecava a casa e ele vinha de volta e ele ia construindo o negócio dele. Ironia ou não, do destino, hoje o filho desse meu tio, que é o meu primo, é engenheiro de formação, é o meu conselheiro no grupo, né, que eu vou contar um pouquinho de história daqui a pouco para vocês dos meus negócios, porque meu tio faleceu muito jovem, aos 53 anos, e ficou esse meu primo que é engenheiro, e hoje ele é o meu conselheiro. Então, eu vim talvez desse lugar, desse olhar, mas o empreendedor, né, ele não nasce, então ele se torna empreendedor. Para mim, na minha visão, né, a visão Valéria, o que é empreender? Para mim, empreender é solucionar problemas. Tá, como assim solucionar problemas? O paciente que senta na nossa frente, ele sempre traz um problema. E a gente vai criar soluções dentro desse problema do nosso paciente. Só que com muita empatia, que é isso que faz o nosso negócio dar muito certo. É a gente realmente abraçar aquilo ali e falar, poxa, como é que eu posso mesmo ajudar essa pessoa? Então, para empreender, você tem que pensar em resoluções de problemas. E por onde que eu começo, né, a empreender? Como que eu faço para dar esse primeiro passo? Eu me formei em 2008. Então, como eu venho contando aqui no congresso, né, foi até na abertura, a minha carreira, ela não foi ao acaso, ela foi uma carreira construída. Eu sonhei. Então, quando estudante, eu aqui no congresso, até a Rosana, ela vai estar aqui, eu via a Rosana, eu via a Ana Maria Pita, eu olhava para essas pessoas e eu dizia, ai, gente, esse é o meu sonho. Quando eu fui para a Escola Paulista, eu não fui na Escola Paulista ao acaso. Ai, vim aqui ver como que é a Escola Paulista e fiquei lá por 16 anos. Eu fui lá porque eu queria construir uma carreira em cardiologia. Então, todos os meus sonhos tiveram base. Então, eu me formei lá em 2008. E em 2012, eu comecei era uma consultoria com uma certificação internacional pela Action Coach, que eu fiquei 1 ano fazendo essa consultoria empresarial. E aí eu trouxe o primeiro livro que eu li nessa área de empreendedorismo, que é O Mito do Empreendedor. Então, eu falo que eu sempre faço esse convite para a leitura desse livro, porque esse livro foi um livro que abriu ali a minha mente, aí, depois de 4 anos de formada, para eu entender os caminhos que eu gostaria de fazer. Mas já em 2008, quando eu me formei, eu já tinha consultório, e aí eu vou contar depois numa linha do tempo aí para vocês. Então, uma frase desse livro que me impacta muito é: se o seu negócio depende de você, você não possui negócios. Você tem um emprego e o pior trabalho do mundo, porque você trabalha para um lunático. Então, ele traz muitas frases legais, e aí eu trouxe aqui para vocês os 5 principais ensinamentos do mito do empreendedor. Então, o primeiro ensinamento do livro é: processos extraordinários para pessoas comuns. Empresas sem processos não são empresas. Eu estou há 6 meses, agora eu tenho um grupo grande, né, desenhando processos. Então, a gente está desenhando processos assim, passo a passo. Eu vou dar um exemplo bem claro de consultório para vocês. Quem atende o telefone do consultório é a nossa secretária. E se ela não for uma pessoa muito bem treinada, adianta você ter mestrado, doutorado, atender bem o paciente, fazer o que for, que não vai funcionar. Esse processo de recepção precisa estar muito bem desenhado. Então, se a pessoa chamou pelo telefone, tem que estar lá um script daquilo. E um script treinado. Se a pessoa chamou pelo WhatsApp, tem que ter lá um script treinado. Então, isso chama-se processo. Mas processos para todas as áreas. Porque daí não tem problema. Se a sua recepção troca, você não tem dor, né? Porque daí você fala, putz, vamos começar a treinar tudo de novo. Mas se a gente tem processos bem definidos, isso funciona muito bem. As 3 personalidades empreendedoras. Então, de acordo com o livro, todo empresário possui dentro de si 3 personalidades, que é o empreendedor, aquele sonhador que cria, o gerente, que é
cobra ali as ações, e aí, vamos entregar, não vamos, delega ali para a equipe, e o técnico que põe a mão na massa. Você pode ser um só? Não, você tem que ser o equilíbrio dos três, e ele fala muito detalhado sobre isso. Então, as 3 personalidades empreendedoras precisam ter o equilíbrio dentro de você, e você precisa ter um pouquinho de cada um deles. O terceiro ponto é a crença limitante dos pequenos empresários, que trabalhar muito é a solução. Então, eu vou trabalhar muito, 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 e essa vai ser a solução. Não vou delegar nada, vai ficar tudo para mim, eu vou fazer tudo sozinho. E aí, essa é o grande deu ruim, né? O quarto ponto, como vencer o surto do empreendedor? O que é o surto do empreendedor, né? Eu quero trabalhar, mas eu não quero. Eu quero empreender, porque eu não quero ter chefe, eu quero trabalhar pouco e ganhar mais. E é isso que eu quero fazer. E aí, quando a pessoa observa, ela tem muita coisa para fazer. E aí, ele traz um exemplo de uma moça que gostava de fazer tortas. Eu gosto muito de fazer tortas, então eu vou abrir numa loja de tortas e vou sair do meu CLT. E aí, quando ela vai para a loja de tortas fazer tortas, ela observa que não é só fazer torta. Que ela tem que abrir a loja, que ela tem que fechar a loja, que ela tem que ter caixa, que ela tem que fazer compra, que ela tem que... Então, tem muitas coisas para fazer, para estruturar, tem muitos processos para desenhar. Você consegue realmente ter uma liberdade? Consegue, mas com muito planejamento estratégico. Então, precisa montar todo o planejamento estratégico para que isso funcione. E o quinto e último, não adianta entender do negócio, é preciso entender de negócio. Essa foi uma chave muito importante para mim quando eu comecei a frequentar masterminds, para poder ver em outras empresas e trazer inovação para a nutrição. Vou dar um exemplo para vocês. Na aviação, existe o checklist ali da aeronave. Isso não era da aviação, isso era do automobilismo. Então, olha que interessante. Então, eu comecei a frequentar áreas que não tinha nada a ver com nutrição para conseguir trazer inovação e entender de negócio. Espera aí, o processo desse negócio aqui, eu posso trazer a inovação aqui para a nutrição e fazer dessa forma, né? Então, a gente começa a entender melhor de negócio. E aí eu trago para vocês os marcos da minha história, né, como empreendedora. Então, em 2012, como eu falei para vocês, em 2008 eu me formei. Em 2012, nasce a Nutrir Corpus dentro de uma clínica de estética, que era dentro da Biocorpus. Eu tinha uma sócia na época, e aí a Nutrir Corpus, a marca nasceu ali dentro, porque eu tinha um consultor financeiro, e ele falava, olha, cuidado com essa menina, se ela quebrar, como que você vai fazer? Você vai ficar sem seu nome, então você precisa criar um nome. E aí eu criei a Nutrir Corpus lá em 2012. Opa! Eu queria o laser point aqui. Onde que ele é? Você sabe? Na estrelinha, isso. Aí, gente, em 2014, a Nutrir Corpus, ela abre a sua clínica independente e eu começo a iniciar como equipe de especialidades. Eu começo a entender que não só eu atendendo seria o suficiente. Eu precisaria de mais pessoas para conseguir cuidar de mais vidas. Aí, em 2018, a marca Nutrir Corpus, ela ganha uma cara nova e ela lança o movimento #Nutrição Sem Modismo, que foi um movimento que nós criamos, que era assim, matar a fome de quem tem fome, porque existe uma doação de alimento para quem assistia às palestras, e matar a fome de informação. E nós andamos por muitos lugares levando esse movimento do Nutrição Sem Modismo a fim de divulgar a Nutrir Corpus, e nós conseguimos arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos. Então, foi muito legal, e isso foi uma sacada bacana, porque a gente dava avaliação nutricional também para as pessoas. Então, as pessoas conheciam um consultório, e isso a gente abriu agendas para muitos nutricionistas começarem a trabalhar. Isso lá em 2018. Em 2019, a Nutrir Corpus, ela muda de cidade, né? Então, muda de casa, muda de cidade, começa a expansão de novos projetos e fideliza a sua equipe de especialidades em todos os ciclos da vida, do nascimento ao envelhecimento. E é isso que a gente trabalha hoje. Desde a pré-concepção até o envelhecimento, isso em todos os nichos e condições clínicas dentro da nutrição, principalmente cardiologia, né?
Aí, em 2020, nasce uma marca nova dentro do grupo, que é a Nutri Company, que ela é responsável por implantar o serviço de nutrição ambulatorial para grandes companhias. Nesse ano de 2020, eu recebi um convite da Redditor para implantar serviços de nutrição ambulatorial para eles na pediatria. E aí, como uma boa empreendedora, eu falei, uau, implantar serviços, mas na pediatria, gente, eu sou da cardiologia. Mas espera aí, eu posso encontrar um grupo de pessoas que topam fazer isso comigo e a gente vai começar essa história. E aí a gente começou lá em 2020, com um único hospital, numa única especialidade, e hoje nós estamos em vários hospitais, com muitos nutricionistas e em várias condições clínicas. E a pediatria é o meu menor serviço hoje dentro do grupo. Então, é uma empresa que está em grande expansão e é uma empresa muito bacana. Só que aí, nesse momento, veio uma dor, porque eu estava na Escola Paulista nessa época, e aí, em 2023, depois de muita terapia, eu resolvi largar a Escola Paulista depois de 16 anos. Isso, para mim, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, né? Porque deixar a Escola Paulista de Medicina, onde eu achava que a minha função era só uma reunião de quinta-feira, e quando eu saí dali, eu vi que não era isso, porque eu tinha um tantão de tempo agora para poder me dedicar aos meus negócios, e a minha equipe da Nutri Company estava crescendo muito, e eles precisavam da minha atenção. E aí, de forma muito brilhante, né, a Milena, que está aqui, assumiu ali, com tanto medo, aquele lugar, e eu falei para ela, vai com medo mesmo. Vai, porque eu também comecei um dia. Então, vai ter críticas, vai ter desafios, mas você vai construir o seu lugar como eu construí o meu. Né? Então, a gente tem ali, às vezes, o desafio. Então, a Escola Paulista foi um lugar onde eu tive que deixar por essa questão. E aí nasce, em 2023, uma outra marca, em sociedade com a Selma, que está aqui. A Selma é minha amiga desde a faculdade, e ela se formou, fez mestrado, doutorado, fez doutorado sanduíche, e ela resolveu estudar um pouco de gastronomia. E aí ela se tornou uma NutriChef, e a gente abriu a NutriHome, com o objetivo de levar a gastronomia saudável, treinando pessoas para cozinhar. Então, a gente treina pacientes e a gente treina as cozinheiras dos nossos pacientes, dos nossos cardápios prescritos hoje, de forma brilhante, um trabalho aí feito pela Selma. E aí, por último, em 2024, nasceu a nova identidade visual da NutriCorpus e a nossa primeira filial. Aí a NutriCorpus ficou mais moderna, ela ganhou mais requinte, e a gente trouxe uma unidade premium na Oscar Freire, que tem 2 meses aí, essa unidade nova, que está muito linda e com muito trabalho. E aí nós somos uma equipe hoje de 10 nutricionistas. Todas as fases da vida, muito bem lúdico. Então, a nossa pediatria é muito pediatria, tem uma questão muito lúdica ali, e ela é muito bacana. E aí, por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu vim de um lugar, e aí eu fui construindo e realizando, sonhando e realizando. Quando a gente entende o nosso caminho, a gente consegue alcançar ele. Mas eu digo, nada disso acontece se a gente não sabe qual que é a nossa visão, nossa missão de vida. Né? Então, eu sempre tive isso muito dentro do meu coração, do que eu gostaria de ser, se nutricionista era realmente o que eu vim fazer aqui nessa terra. Então, eu convido vocês a assistirem esse filme, né? Porque eu acho que o Soul, eu sou apaixonada pela Disney, né? E eu acho que o Soul, ele traz isso muito claro, de que se você sabe realmente qual é a sua missão de vida, não importa o que você vai estar fazendo, você vai ser muito feliz, né? E que as coisas acontecem assim, por mais que a pessoa queira ser ruim com você ou alguma coisa não vai dar certo, tem algo superior que sempre vai estar do teu lado e sempre vai te ajudar a realizar. Tá? Então, saber a sua missão de vida é muito importante, porque eu digo que não é encontrar um trabalho, é sobre encontrar o seu chamado, porque as coisas mais importantes da vida, o dinheiro não compra, né? Que é essa felicidade e satisfação no que a gente faz. Mas, para isso, é importante a gente entender sempre onde eu estou, por que estou, para onde eu vou. Porque, senão, qualquer caminho serve. Se eu não tenho uma direção daquilo, né? Eu tinha a minha visão desde lá da minha graduação,
aonde eu queria, quais eram os meus sonhos concretos de vida e quem que eu gostaria que estivesse ao meu lado. E recálculo de rota, isso é um negócio que a gente vai fazer com muita frequência, né? Então eu faço às vezes até 2 vezes por semana, né? Em relação à rota da vida mesmo, para a gente poder entender o que a gente precisa recalcular, rever, vamos fazer isso, vamos resolver aquilo, e vocês vão precisar muitas vezes entender as rotas, né? Tinha gente que achava que eu ia aposentar na Escola Paulista. Quando eu saí, a própria Ju falou, nossa, eu achei que você ia aposentar nesse lugar. Mas é importante recalcular a rota inúmeras vezes. E aí, gente, estou finalizando já. Foi muito engraçado que na semana passada uma jornalista me chamou e falou assim, Valéria, você não está mais na Escola Paulista? Eu falei, não. Até indiquei a Milena lá e tudo. E ela falou, o que você está fazendo? Aí eu falei, porque estou fazendo isso. Eu fui contando para ela e ela fez, uau, como que você dá conta de tudo isso? Eu acho isso super legal. E aí eu pensei, cara, mas eu não dou conta de tudo isso. Aliás, eu dou conta de tudo isso? Eu dou por causa desses caras aqui. Porque são as pessoas que eu escolhi que caminhassem do meu lado. É as pessoas que estão comigo todos os dias, e a gente está lá, e a gente recalcula a rota junto, e a gente divide sonho junto, porque é com essas pessoas que a gente precisa trabalhar. Aquelas pessoas que realmente torcem pela gente, né? E que fica feliz. A gente é um grupo que às vezes atende o mesmo nicho e divide o paciente. Às vezes você está ali atendendo, você fala, putz, esse paciente tem a cara do Murilo, não tem nada a ver comigo, vou atender até o final e vou repassar ele para o Murilo. E isso acontece com o time inteiro. Isso é muito difícil na nutrição, porque as pessoas elas querem competir com você, porque eu sou melhor que você. E, na verdade, para que isso? Né? Porque a minha competição é comigo mesma. É sobre o meu sonho. Não, eu não alcancei isso ainda, eu vou fazer tal coisa. Porque isso é o segredo do grande sucesso. Então, essa equipe do Grupo Nutrir, essa equipe que fica por trás dos bastidores, que são pessoas incríveis. Agora eu tenho um super setor administrativo, que é a Bruna, o Wellington, que está comigo no conselho, a Gi, que está aqui, que é estudante de nutrição e que hoje é a minha grande supervisora, gerente, aí caminhando por todo o grupo, e a Lari, que é a nossa concierge. E essa é uma fotinho de todo o grupo aqui, né? Uma festa que a gente faz, a gente tem 2 festas, a gente tem culturas muito bem definidas, então isso é uma coisa que eu também tenho, a gente tem uma cultura espiritualista dentro do nosso negócio, né? Eu poderia ficar falando, dando 1000 dicas aqui para vocês, mas o meu tempo já estourou, mas é para dizer que a gente sonha, mas a gente realiza, e a gente pode empreender, entendendo o caminho que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Muito obrigada.